Nessa aula de hoje, seguindo a nossa disciplina de parasitologia, já adentrando aí na parte mesmo dos parasitas, né, a ideia dessa aula de hoje seria focar aí dentro desse gênero, falar do gênero Leishmania. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, daquela doença, a leishmaniose. Esse gênero estaria relacionado com isso, né? Mas antes disso, só para dar um panorama geral relacionado com isso, eu vou estar entrando, então, nessa parte de alguns protozoários que vão ter importância médica. Esses indivíduos aí do gênero Leishmania, que pertencem a esse gênero, eles vão fazer parte ali desse grupo, que são os protozoários. E, em específico, vamos começando essa classificação aí relacionada com esse grupo, para fazer um panorama geral, dentro ali do filo Sarcomastigóphora, que vão ser aqueles protozoários que têm flagelo ou que têm pseudópodos, vai ser onde vai estar encontrado esse gênero Leishmania. Né? Mas fazendo um geral antes de chegar nesse gênero, um geral sobre esses grupos, então dentro desse filo Sarcomastigóphora, vai estar o subfilo Mastigóphora, que vai englobar os protozoários com um ou mais flagelos. Voltando aqui, ó, então, dentro do filo Sarcomastigóphora, a gente tem esse subfilo Mastigóphora, que vão ser esses indivíduos que têm a presença de um flagelo. Um ou mais flagelos. Dentro de características estruturais, olha lá, por exemplo, tem o corpo recoberto com película, tem um envelope ali que tem um ou mais membranas celulares, né? Frequentemente vai ter esses microtúbulos, né, que estão relacionados com seu citoesqueleto, né, já que esses protozoários aí são unicelulares, né, esse indivíduo aí que é uma célula única. E dentro desse subfilo vão ter 9 ordens. Dessas 9 ordens, 3 vão ter interesse médico, né, os Kinetoplastida, Diplomonadida e Tricomonadida. E no de hoje, né, hoje eu vou tratar com vocês, o gênero Leishmania está relacionado com os Kinetoplastida. Então, mostrando mais uma vez aqui, ó, então o subfilo Sarcomastigóphora, ou filo Sarcomastigóphora, o subfilo Mastigóphora e a ordem Kinetoplastida, da qual vai fazer parte aí o gênero que a gente vai acabar estudando hoje, que é o gênero Leishmania. Dentro dessa ordem Kinetoplastida, que vão ter flagelados ali com um ou dois flagelos. Tipicamente, esses flagelos vão emergir de uma bolsa flagelar, uma estrutura corporal ali. Imagina que essa célula vai ter uma invaginação e de dentro dessa invaginação é de onde sai o flagelo. Ó, observando essa imagem, aqui, ó, a bolsa formada nessa invaginação e aqui saindo o flagelo, essa estrutura aqui, ó. Imagina que essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, essa imagem A, seria que a gente pegou esse protozoário aqui e deu uma aproximada nessa região aqui, ó. Eu estou circulando com esse apontador, né, essa pontinha vermelha aí. Uma característica dessa ordem, Kinetoplastida, são que os organismos dessa ordem têm a presença do que é chamado de cinetoplasto, né, que é uma estrutura ali próxima do flagelo que tem ali um DNA condensado nele. Aqui na imagem, ó, mais uma vez, então, a gente pegou essa parte e deu uma aproximada nessa eletromicrografia. Aqui está o flagelo. Aqui em cima, ó, essa estrutura mais escura, que tem esse K, seria esse cinetoplasto nesse indivíduo, né? E de cá, ó, essa outra estrutura aqui seria o núcleo desse indivíduo unicelular. Então, aí mostrando esse cinetoplasto, que é uma característica comum dentro dessa ordem Kinetoplastida, né? Dá até o nome para a ordem. Dentro dessa ordem Kinetoplastida, a gente vai ter duas subordens, que é a Bodonina e a Trypanosomatina, que é a ordem a qual contém, né, o gênero Leishmania, e também vai conter o gênero Trypanosoma. A gente vai falar do Trypanosoma cruzi, por exemplo, em algum momento da nossa disciplina, né, mas ele também vai estar dentro disso, né? Então, dentro da família Trypanosomatidae, vão ter 9 gêneros e 2 têm importância médica, né? O Trypanosoma, o gênero Trypanosoma, e o gênero Leishmania, que é esse focado da nossa aula de hoje. E uma das coisas presentes aí dentro dessa família é que existe uma alternância de formas celulares no ciclo biológico. Eles possuem esse pleomorfismo,
Eles vão ter, mais para frente tem uma imagem ali, eles têm diversas formas, né? Ali o nome de algumas formas, ó, promastigota, opistomastigota, epimastigota, tripomastigota, coanomastigota, amastigota, paramastigota, esferomastigota. Então, isso são diferentes formas que eles vão alternar ao longo do ciclo de vida deles. Os do gênero Leishmania, geralmente tem essas três formas aqui, ó, promastigota, amastigota e paramastigota. Eu vou mostrar posteriormente como é que elas se diferenciam. E isso, né, essas alternâncias de formas, era bem evidente ali na transição entre hospedeiros. Então, por exemplo, eles vão ter hospedeiro definitivo e temporário ali, né? Hospedeiro definitivo. E quando tem essa transição ali, né, do hospedeiro definitivo para o outro, né, você consegue ver que dentro de um e dentro de outro tem essa alternância de formas celulares. Né? Isso pode ser uma adaptação fisiológica ao ambiente, os hospedeiros vão ter características diferentes, e também uma antecipação à próxima etapa do ciclo. Né? Um exemplo, para o gênero Leishmania, é comum que o vetor, quem carrega esse protozoário e quem vai ser esse hospedeiro intermediário, ele seja um mosquito. Então, imagina a diferença que é as características fisiológicas desse hospedeiro invertebrado, que é esse mosquito aí, para o hospedeiro vertebrado, por exemplo, que somos nós ou outros vertebrados. Então, esse pleomorfismo seria importante também, até por conta disso. E aqui para mostrar algumas formas que vão existir dentro dos organismos da família Trypanosomatidae. Então aí vai ter essa forma aí que é a promastigota, a opimastigota, a epimastigota, que é essa C aqui, tripomastigota e assim por diante. Essa aqui seriam várias formas que vão existir. As três, como eu disse, que estão presentes no gênero Leishmania, seria a promastigota, que é essa mais alongada, que possui o cinetoplasto ali. Aqui está mostrando o cinetoplasto mais próximo do flagelo, né, ainda acima do flagelo ali, né, esse flagelo livre. Também vai ter as outras duas formas. Né? A forma amastigota, que seria essa F aqui, ó, que ela é arredondada ou oval, o flagelo ainda é curto, não foi exteriorizado, ele ainda continua nessa bolsa flagelar. E a letra G seria representando essa forma paramastigota. Né? Ela é ainda um pouco oval, ela é uma forma intermediária entre amastigota e promastigota, e ela tem já o flagelo um pouco mais exteriorizado. Então, falando do gênero Leishmania, né, ele vai ter a classificação dele, vai estar aí, né? O filo Sarcomastigófora, subfilo Mastigófora, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e o gênero Leishmania, né, um gênero que vai fazer parte ali dessa família Trypanosomatidae e vai ter várias espécies. Tá? Aqui só está falando de duas espécies de Leishmania. Leishmania brasiliensis e Leishmania chagassi. Mas vão ter várias outras espécies que vão estar aí dentro, né? Várias outras que mudaram de nome, que foram descobertas. Então, existe essa variação aí. O que eu falei, né, eu tentei dar características gerais ali do gênero Leishmania, né, que seriam importantes para a gente prosseguir falando desse protozoário, desse parasita. Então, dentro do gênero Leishmania, né, vão ser esses protozoários unicelulares, aqui mostrando, ó, esse indivíduo aqui seria um indivíduo sozinho, né, essa única célula que vai exercer todas as funções. O gênero Leishmania também são parasitas heteroxenos, né, lembra uma forma de diferenciar, ó, o hétero, falando de dois de diferentes. Então, heteroxeno está falando de dois hospedeiros. Né? Um hospedeiro definitivo, que quando a gente for falar no caso aí da doença a leishmaniose, a gente vai falar muito da parte do homem, né? Mas pode acometer outros animais também. Então, o hospedeiro definitivo seria
o ser humano, e o hospedeiro intermediário, o mosquito, né, o flebotomínio, você vai ver posteriormente, que seria esse hospedeiro intermediário que vai carregar o protozoário, e quando ele fosse alimentado o ser humano, né, as fêmeas vão se alimentar do ser humano, do sangue do ser humano, vai acabar contaminando o ser humano, e também, se ela não for contaminada por esses parasitas, e o ser humano for, esse mosquito pode se contaminar. Então isso também vai fazer parte do ciclo. A gente vai ver o ciclo posteriormente. Se dividem por divisão binária simples, geralmente nessa divisão, o que acontece? Começa ali, como tem só um flagelo, surge um novo flagelo ali, e esse novo flagelo começa a dar esse indício. O kinetoplasto também passa por um processo de duplicação, e aí essa célula começa a se dividir. Então todas as estruturas sofrem essa multiplicação, e essa célula ela se divide, reparte essas estruturas, organela, citoplasma, para duas células. Isso vai acontecer. E dentro do gênero Leishmania, né, vão ter três formas principalmente. Né, a forma pró-mastigota, como a gente vê aqui, ó, formas pró-mastigota, essas que são mais alongadas. A forma paramastigota, que seria uma forma mais curtinha, aqui na imagem a gente não vê ela tão clara, né, mas é uma forma ali que tem um flagelo mais curto, é uma forma encontrada principalmente dentro do hospedeiro intermediário, fixado ali na região do intestino dele. E a forma amastigota, que é uma forma que ela é intracelular. Ela está dentro do macrófago, por exemplo. Então aqui, ó, na imagenzinha 3, está mostrando um macrófago e dentro dele está cheio de amastigota. Aqui na imagem 4, está mostrando esse macrófago explodindo essa célula, né, e saindo. Então, as várias forminhas aqui, a mastigota, isso seria uma outra forma. Então, vão ser formas flageladas, livres ou aderidas ao trato digestivo do hospedeiro, essas duas aqui, e uma forma livre, sem flagelo, quer dizer livre, e que é um parasito intracelular, que é a mastigota. Existe essa diferença. A forma amastigota, como eu já disse, então vai viver no interior das células fagocitárias, ou então livres, vão estar livres. Né? Por exemplo, macrófagos vão fazer, né, vão fagocitar esse parasita, e ela vai entrar para dentro dessa célula e vai conseguir reproduzir e aumentar em suas quantidades. Aqui seria um exemplo disso. Ó. Esse macrófago englobou o indivíduo ali, né, englobou o protozoário, e ele passou a se multiplicar lá dentro. Então, cada pontinho desse aqui, roxinho, seria um núcleo dessa forma mastigota dentro da célula. São organismos ovais, esféricos ou fusiformes, um pouquinho mais alongado. Aqui no desenho, né, eles estão bem mais ovalados ou esféricos. O citoplasma tem um núcleo grande, né, que seria essa pontinha roxa nesse desenho aqui, em cada uma dessas partes. Aqui é o núcleo da célula mesmo. E arredondado. O cinetoplasto também, dependendo da coloração, ele é possível de observar um pouco. E ele tem uma forma ali de bastonete, e existe a presença de vacúolo também nesse citoplasma. E o envoltório vai ser formado por uma unidade de membranas, né, que tem uma quantidade variável de citoesqueleto, de microtúbulos. Então, esse microtúbulo vai estar disposto ali abaixo da membrana. Para que serve ele? Para dar uma melhor estruturação dessa célula. E vai existir ali, nessas amastigotas, já uma invaginação na região anterior, que é a bolsa flagelar, né, onde vai estar o início do flagelo. Nessa forma, lembrando que elas não têm o flagelo livre, mas já tem um início de flagelo que é encontrado nessa bolsa flagelar. A forma pró-mastigota é essa forma já alongada, é essa forma que tem o flagelo já vai ser livre e emerge do corpo ali completamente. Ó. Aqui a gente consegue ver, então, essa forma alongada, aqui o flagelo, né, na imagem. Nessa imagem B, ela está aderida ainda a um epitélio do intestino, por exemplo, do hospedeiro intermediário, mas ela pode ser encontrada livre, por exemplo, também.
O núcleo vai ser arredondado ou então ovalado, né, que a gente vê o núcleo também, e a gente vê esse outro pontinho que está aqui atrás, ó, provavelmente vai ser o kinetoplasto, né, o cinetoplasto, que vai ser encontrado nessas células, né, nesses indivíduos. E existe uma variabilidade muito grande nas medidas do corpo, né? Mesmo dentro da mesma espécie, o corpo desse protozoário pode ser maior ou menor, né? Isso vai mudar ali, dependendo de várias coisas. E a forma paramastigota, essa daqui foi até difícil, eu não consegui encontrar imagens dele mesmo, né? Dessa forma mesmo, que é uma forma encontrada principalmente aderida ali no epitélio de certas partes do trato digestivo do hospedeiro intermediário do mosquito. São formas mais pequenas, né, mais arredondadas ou então mais ovais, não são completamente alongadas como as promastigota. O flagelo vai ser mais curto e se exterioriza, e muitas vezes ele vai ficar fixado, né, a esse epitélio. O núcleo também continua na região mediana. O cinetoplasto vai ser paralelo ou ligeiramente posterior ao núcleo. Aqui na imagem ele está do lado, né? Aqui está o núcleo e aqui está o cinetoplasto. Então essa seria uma outra forma dentro desse gênero Leishmania, essa morfologia aí. Passando um pouco para a classificação taxonômica relacionada com esse grupo, com esse gênero, ao longo do tempo, né, houve uma variação muito grande nas formas de classificação relacionadas com os indivíduos. Né? Dentre os caracteres que são utilizados aí para identificar e classificar subgêneros, espécies desses parasitas aí dentro desse gênero, hoje em dia está, por exemplo, caracteres biológicos, então a questão da morfologia das formas evolutivas, o desenvolvimento nos hospedeiros, invertebrados, caracteres imunológicos também, aí a questão de reconhecimento por anticorpos, outros, né, pontos imunológicos, não vou falar sobre todos. A parte bioquímica também, a questão de RNA e DNA, caracterização de isoenzimas, o PCR, né, que é muito utilizado aí também para essa parte, e até para, a gente vai ver posteriormente, para fazer a parte de identificação, né, dessa doença aí, com distribuição geográfica, com aspectos clínicos da infecção. Então, isso são formas utilizadas para fazer essa caracterização e essa identificação. Em síntese, que existe hoje, acabou que surgiu aí dois subgêneros, e esses subgêneros aí têm algumas características diferentes até no seu desenvolvimento, né? E em quais indivíduos ele parasita? O subgênero Leishmania, né, vai parasitar principalmente o homem e outros mamíferos, tem o desenvolvimento no inseto vetor limitado ao intestino, em regiões médias e anterior, enquanto do subgênero Viana também vai parasitar o homem e outros mamíferos, e no inseto vetor ele vai ter formas em paramastigotas e promastigotas, né, que vão ser encontradas em partes diferentes desse intestino. Isso seria uma diferença que serviu para separar esses dois subgêneros aí dentro desse gênero Leishmania. Mas aqui também, ó, esse quadro está mostrando as diversas espécies que vão existir dentro desse gênero. Então, é bem diversificado. Passando então para falar da doença, né, de uma doença causada pela leishmania, né, que seria essa leishmaniose tegumentar americana, né, que é uma zoonose, então é uma doença que é transmitida ali entre animais vertebrados e os humanos, e é uma enfermidade que tem diversas formas de aparecer na pele e nas mucosas. Dentre essas diversas formas que vão existir, tá, por exemplo, a forma cutânea, que vão ser essas lesões ulcerosas. Então, imagina a formação de um machucado ali, né, uma região que vai formar tipo como se a pele, né, tivesse machucado, tivesse meio que sofrido alguma lesão naquela parte. Lesões indolores, únicas ou então múltiplas. Também tem a forma cutânea ou mucosa. Essas aqui já são lesões bem mais agressivas na região do nariz, na região
nasofaríngeas, né, na região da faringe também. Então, isso seria essas formas cutâneo-mucosas, né, vão afetar muito ali algumas cartilagens, né, relacionadas com essa região, e a chamada de forma difusa, né, que tem lesões mais nodulares, então nódulos que vão se formar, aparece abaixo da pele ali, sem a formação de úlceras, né, sem a formação dessa ferida mesmo, desse machucado que vai surgir. Isso seriam três formas que essa enfermidade pode aparecer. Ela já é conhecida, né, há muito tempo, né, desde a Ásia Central, já existem descrições relacionadas com essa, desde o primeiro século, quer dizer, na Ásia Central já existem descrições relacionadas com essa doença. No Novo Mundo, então a região ali das Américas, ela já é conhecida há muito tempo também, e foi vista, por exemplo, em representações em vasos, por exemplo, de lesões de pele, deformidades faciais em regiões do Peru e Equador ali que datam do primeiro século, né, depois de Cristo. Então já é uma doença conhecida há muito tempo, que está presente há muito tempo nesses locais. As primeiras descrições clínicas, aí já começa a um estudo maior, né, e um entendimento maior dessa doença. Foi lá no século XVI, ó, que se referia a essa doença que destruía o nariz e as cavidades bucais de índios na região da Cordilheira dos Andes, né, uma região aí, ó, quente e úmida. E aqui a gente já vê uma coisa, uma característica, por exemplo, que é importante para o vetor, né, para o mosquito. Por isso que eles são muito comuns nessas regiões equatorianas, essas regiões tropicais, regiões florestais também, né, eles vão depender muito dessas características, o vetor depende muito dessas características para que ele possa existir e se propagar. E as primeiras observações dos parasitos, que pertencem ao gênero Leishmania, né, foram feitas lá em 1885, em casos de leishmaniose visceral. Essa daqui também seria uma outra forma dessa leishmaniose, uma forma bem grave, né, que não vai aparecer no caso simplesmente nessas lesões da pele, né, já vai estar relacionado aí com as vísceras, com órgãos, né, com estruturas internas, então é algo bem mais grave até. No Brasil, né, já era conhecida desde 1855. Em 1908, o que aconteceu? Durante a construção dessa estrada de ferro, né, em virtude de estarem adentrando uma área muito florestada, para fazer esse desmatamento e fazer essa construção, muitas pessoas passaram a sofrer com essa doença, né? Então, uma grande quantidade de casos acabou surgindo, principalmente nessa região, na cidade de Bauru, e isso, durante uma época, essa doença ficou conhecida aí como úlcera de Bauru, né, porque era muito comum nessa época em virtude dessa construção dessa estrada de ferro. Passando para o aspecto biológico da doença, então ela vai ter como agente etiológico, então quem vai causar a doença são os protozoários aí, parasitos do gênero Leishmania. Várias espécies vão ser responsáveis por causar essa doença, por causar a leishmaniose. No Brasil, ó, dentre as espécies que causam, tá aí a Leishmania brasiliensis, Leishmania guianensis, Leishmania lansoni e assim por diante. Então, são várias espécies que vão poder causar isso. Ela só completa o seu ciclo passando por esses dois hospedeiros, por pelo menos dois hospedeiros, e ela não é exclusiva de seres humanos, né? Ela é uma zoonose. Então, ela também vai estar presente em outros vertebrados, como roedores, como edentados, né, que seriam aí, tatu, tamanduá, preguiça, canídeos, primatas. Então, ela vai estar presente nesses hospedeiros vertebrados e também nos hospedeiros invertebrados, que aí já vão ser insetos dentro do gênero Lutzomia. Dentro do gênero Lutzomia vai ter mais ou menos ali cerca de 30 espécies de mosquitos aí, ó, desse gênero, que vão ser responsáveis por
ser vetores desses parasitos. Dentro do gênero aqui tem várias espécies que vão poder, né, transmitir isso. Algumas que são bem específicas para cada uma das espécies de agente etiológico, né, o que até favorece a gente, porque até evita essa transmissão para a gente em alguns casos. A morfologia. Então vão ter as três formas que eu falei: amastigota, paramastigota e promastigota. A amastigota seriam essas formas mais esféricas, aqui mostrando bem claro, ó, dá para a gente ver a forma esférica e a gente consegue ver até o núcleo dela, e aqui o outro risquinho, ó, provavelmente seria o cinetoplasto, né? Tem o tamanho variável também, e ela é encontrada no citoplasma, no caso, né, dentro das células, quer dizer, dentro dos macrófagos. Então, ela é até o que vai infectar, por exemplo, o mosquito. Se o mosquito se alimenta do sangue de uma pessoa que tem essa doença, ele vai se infectar e vai passar a carregar esse protozoário. Ele vai passar a ser o vetor. Então, assim, esse parasita consegue atingir o vetor também. Não tem o flagelo livre, vai ser essa forma, então, mais unicelular e dentro da célula, intracelular. A forma paramastigota, né, ela já não é tão esticada, ela é mais oval e arredondada ainda, ela é encontrado aderido no trato digestivo do vetor, né, ligada a esse trato digestivo, tem um flagelo pequeno e livre, tem um tamanho também bem variável. E a forma promastigota vai ser alongada, né, tem esse flagelo livre, é encontrado, por exemplo, no trato digestivo do vetor, é essa forma inicial, por exemplo, que é transmitida para a gente. Quando o vetor vem se alimentar do nosso sangue e ele está contaminado com esse agente etiológico, à medida que ele se alimenta, essa forma promastigota, ela passa para a gente, ela passa para o nosso sangue e sofre transformações ali para ser englobada e se transforma nessa forma mastigota intracelular. Mas essa seria uma outra forma, e é a forma que é transmitido para a gente até. Com relação à reprodução, né, então é por divisão binária, os promastigotas ali que estão presentes no trato digestivo do hospedeiro intermediário, né, eles vão começar essa produção de um segundo flagelo, aqui mostrando na imagem, o kinetoplasto, o cinetoplasto e o núcleo começam a se multiplicar também, né, e essa multiplicação ali, eles vão se separar longitudinalmente, formando esses dois indivíduos. Os amastigota, né, também vão reproduzir por divisão binária, mas no caso, dentro dos macrófagos, eles vão ter essa produção, duplicação do material genético, de citoplasma e de organelas, e vai fazer essa separação também. Né? Os hospedeiros. Então, o hospedeiro invertebrado, como eu já disse, está dentro desse gênero Luxomia. Né? Um dos nomes populares para esses mosquitos seria o mosquito palha. Aí está um representante, né, desse mosquito palha. E são cerca de 30 espécies desses flebotomíneos. Tem esse nome de flebotomínio porque está dentro da subfamília Flebotomini, tá? Dentro dessa subfamília tem 500 espécies, mas só 30 vão ser comprovadamente vetores desses parasitas, desse agente etiológico, e algumas vão ter uma relação bem estreita com algumas espécies de leishmania, então sendo vetores bem específicos de certas formas clínicas. Então isso mostra essa especialização ali, né, entre um vetor e uma certa espécie de parasita. Já os hospedeiros vertebrados, né, podem ser diversos tipos de mamíferos, né, por exemplo, os roedouros, os edentados, caninos, canídeos, primatas, e a grande dispersão desse parasita pode estar muito ligado com essa grande variedade de hospedeiros vertebrados. Então, eles podem estar em diversos hospedeiros vertebrados aí. Isso até favorece, né, com que esse agente etiológico ele possa contaminar diversos organismos diferentes. Passando para o ciclo biológico. Então, essa parte é uma das mais importantes relacionadas com
com entender, né, o parasita e como ele funciona. Então, primeiro, ó, o que acontece? A fêmea, ela vai se alimentar e, no caso está aqui, né, o ciclo no vetor primeiro. Então, ciclo dentro do flebotomínio, dentro do mosquito palha. Então, a fêmea, ela vai se alimentar de um ser humano que esteja infectado já, que já tem esse parasita no seu sangue. Quando ela se alimenta, o que acontece? Ela ingere macrófagos que têm a forma amastigota dentro. Então, essa fêmea que bebeu o sangue daquele indivíduo, ele tem macrófago que está contaminado. Quando ela faz essa ingestão, os amastigotas que estavam dentro desse macrófago e agora estão dentro do intestino, dentro do trato digestivo desse mosquito, elas vão se liberar, vão sofrer divisão binária, né, vão aumentar em suas quantidades e vão se transformar em promastigotas. Então aqui, ingeriu, liberou dentro do mosquito e transformou em promastigota. Esses promastigotas, eles vão se multiplicar, vão ser envoltos por uma membrana, que é uma membrana chamada de peritrófica, que é uma coisa característica do mosquito, né? Esses mosquitos, eles costumam fazer envolver certos alimentos por essa membrana, né? É uma membrana composta de proteínas, por exemplo, e aí que essa membrana peritrófica ela é secretada pelas células do estômago do inseto. Então eles vão se multiplicar, vão ser envoltos por essa membrana e após a digestão ali, entre 3 e 4 dias, ela se rompe e libera esses promastigotas, né, faz essa liberação deles, eles vão estar livres ali dentro do vetor. Se essa espécie aí de agente etiológico for do subgênero Viania, o que vai acontecer? Então, essas formas promastigota vão se dirigir para o intestino médio e anterior do vetor do mosquito e vão se transformar em paramastigota e vão se aderir ao epitélio. Depois de ter se aderido a esse epitélio, elas vão se dividir e se transformar em promastigotas e vão migrar para a faringe, onde elas vão estar aptas ali a, quando o mosquito fosse alimentado de um ser humano, a contaminar aquele ser humano, aquele hospedeiro vertebrado. Se for do subgênero Leishmania, os promastigotas vão se multiplicar livremente, vão se aderir à parede do estômago, vão migrar e se transformar em paramastigota e vão colonizar o esôfago e vão colonizar a faringe também. Então isso vai estar aí, esse foi o ciclo dentro do mosquito, ó, dentro do vetor. Dentro do hospedeiro vertebrado, as formas promastigotas vão ser introduzidas pela picada, então o mosquito vai se alimentar, ele vai introduzir ali esse parasita no humano, no hospedeiro vertebrado. E depois de um tempo, esses promastigotas, eles vão ser fagocitados pelos macrófagos ou por outros tipos de células fagocitárias. Quando eles são interiorizados, eles sofrem esse englobamento, eles vão se transformar em amastigotas dentro ali da célula, que vão ser resistentes à digestão e vão passar a se multiplicar dentro dessa célula, tá? Dentro do hospedeiro vertebrado. Pode ser que eles se multipliquem muito, essa membrana vai se romper e eles vão ser liberados. E essas formas aí vão começar, vão iniciar uma reação inflamatória, né? Essas duas partes vão meio que ficar acontecendo, né? O macrófago vai englobar, vai acontecer essa multiplicação, se inicia toda essa reação inflamatória. Então isso seria esse ciclo completo, né? O ciclo no hospedeiro, que é no hospedeiro intermediário, mosquito palha, e o ciclo no ser humano ou no hospedeiro vertebrado. Com relação aí a um pouco da interação parasito-célula hospedeira,
Os flebotomínios, quando eles vão se alimentar, uma das coisas que eles acabam fazendo, em virtude do seu aparelho de alimentação, né, eles vão provocar uma lesão ali e não vão necessariamente canular, e por essa lesão é por onde entra as promastigotas, eles vão fazer essa contaminação da gente, né, do hospedeiro vertebrado. A saliva desses flebotomínios, elas têm vasodilatadores, né, e é uma saliva imunossupressora também, que vai auxiliar, né, até nesse processo de contaminação, porque inibe ali a apresentação de antígenos, inibe a secreção de citocinas, né, que seriam algo importante para o processo ali de resposta do hospedeiro definitivo, no caso, e outras características que também vão ser importantes para o hospedeiro definitivo, até de resposta, né, seriam isso, né, proteína complemento, os anticorpos, a fibronectina, que são compostos do hospedeiro relacionados com o sistema imune, que vão agir também, né, para tentar evitar e vão gerar essa reação com o parasito. Né? E dentro dos aspectos imunológicos, ele vai acabar induzindo tanto a resposta celular, por exemplo, do macrófago, que é algo favorável para ele até, quanto a resposta humoral, então relacionada com os anticorpos do sistema imune. E uma das coisas interessantes relacionadas com a genética, a regulação genética até, e as diferenças que esse parasita, essa espécie pode fazer em grupos étnicos diferentes, é que, por exemplo, observou-se em populações que coexistiam ali índios e negros, que nos negros a doença era muito mais severa e muito mais rápida do que nos índios. Né? Provavelmente, o que aconteceu? Né? Ao longo do processo evolutivo, esses índios foram se tornando mais resistentes a essa doença, né, ao longo do tempo, por viverem nas florestas, né, sempre haver essa contaminação. Né, isso é um aspecto interessante dessa interação aí, né, entre esse parasita e certos grupos étnicos. Né. Isso acontece em outras doenças também. Existe um período de incubação ali entre 2 semanas e 3 meses, né, ou mais. Pode ser que a doença apareça e meio que fique sumida durante muito tempo. Qual é a evolução da doença? Né? Pode aparecer algumas lesões mais iniciais ali, que vão ser semelhantes nas diversas espécies. Com o passar do tempo, né? O que pode acontecer? Pode começar a surgir uma ulceração, então essa ulceração com bordas altas, isso é algo que vai surgindo ali em virtude desse infiltrado de linfócitos, os macrófagos numerosos nessa região, né? Então essa ulceração inicial vai surgindo, vai ficando pior, né? Mais funda ali. Então, isso seria a evolução dessa doença, né? Esse surgimento aí, aos poucos dessa ulceração, desse machucado, dessa ferida que vai aparecer ali. E esse nódulo dérmico que vai aparecendo aí, ele é chamado de histiocitoma. Né? E ele, inicialmente, ele é sempre localizado no sítio da picada do vetor infectado, né? Onde o mosquito vai picar e que vai aparecer inicialmente. E ele vai variar, esse histiocitoma vai variar dependendo da espécie. Quais as formas clínicas dessa doença? Então, ela é variável dependendo ali do estado imunológico do paciente e também da espécie de leishmania. Então, lembra lá que essas parasitoses vão depender de aspectos inerentes ao hospedeiro e inerentes também ao agente etiológico. E são 3 tipos básicos de formas clínicas. A leishmaniose cutânea, então vai formar aí úlceras únicas ou várias na região da derme, né, com essa epiderme ulcerada, então essas lesões mais superficiais que vão surgir ali. Dentre as espécies que podem causar isso, aí está a Leishmania brasiliensis, guianensis, amazonensis e laissonensis. Outro seria a leishmaniose cutânea mucosa, que seria essas mais graves, a gente pode falar assim, que vai afetar muito a parte da nasofaríngea, né, região do nariz, região da faringe, a região dessas cartilagens.
dentre os aspectos relacionados com ela é que ela é uma doença típica da Leishmania brasiliensis e pode ser que o que acontece, né? A frequência com que o parasita produz essa doença pode demorar meses, anos após a lesão primária, né, e ir desenvolvendo ali essas lesões ao longo do tempo, nessas mucosas e nessas cartilagens. Isso seria essa leishmaniose cutânea ou mucosa. E outra forma clínica seria a leishmaniose cutânea difusa, né, que vai causar mais estruturas não ulceradas, então estruturas parecidas com nódulos aí, em toda a região da pele, em várias regiões da pele, quer dizer, né, e isso é provocado pela grande quantidade de amastigotas, dessas formas amastigotas, e vai ser provocado, por exemplo, por parasitas ali dos agentes etiológicos aí, Leishmania amazonensis, Leishmania piphanoi. Então, isso seriam duas espécies que podem causar essa forma clínica. E aqui, ó, só mostrando, então, as diferenças nessas três formas clínicas, as localizações, o que elas vão acabar causando, e as espécies que podem estar relacionadas com elas. Então, isso são só algumas aí. Distribuição geográfica e epidemiologia. Então, é muito presente, como eu disse, em regiões que são um pouco mais quentes e mais próximas a florestas, regiões quentes e úmidas. Então, aí, região da Índia, do Paquistão, o Oriente Médio, o sul da Rússia, né? A Rússia está mais para cima, né? Mas o sul provavelmente está mais próximo dessa região mais quente. Regiões ali litorâneas de mar Mediterrâneo, regiões da África, então era bem comum, é uma doença bem comum dessas regiões, né? Assim como várias outras desses parasitas que a gente vai acabar falando. Na América, ela é endêmica no México, então ela tem ali seus níveis normais de ocorrerem ao longo do ano, e na maior parte da América Central e em todos os países da América do Sul, ela acaba aparecendo também, exceto na região do Chile, né? O Chile ali que já é um local mais frio, até a gente for pensar, né? No Brasil, exemplos relacionados com epidemiologia, a situação epidemiológica, como eu encontrei, falando do ano de 2017, ó, falava, por exemplo, de quase 18 mil casos ali, cerca de 8,44 casos por 100 mil habitantes, predominante na região norte, né, então uma região com muita floresta, né, a região amazônica, e predominante também em indivíduos do sexo masculino, aí 72,7%. Né, talvez isso pode estar relacionado com a ocupação, né, muitos trabalhadores ali que acabam tendo que ir para regiões mais próximas da floresta, então isso pode influenciar. E as formas mucosas, né, que seriam aquelas mais graves, cutâneo-mucosas, tendo só 4,7%. Ainda falando disso, né, os casos de leishmaniose tegumentar agora por região, durante esse período de 2010 e 2017, e a gente vê que claramente, né, essa linha azul aqui representa o norte. Né? O norte acaba sendo a região mais disparada em casos, né? Enquanto a região sul é a região que tem menos casos. Né? E o que isso pode ter influenciado? Lembra que eu falei, né? Onde é que é mais quente e mais úmido e que pode favorecer, por exemplo, o vetor, que é o mosquito? A região norte. Então, isso está relacionado, né? Essas características do ambiente estão diretamente relacionadas com a presença daquela doença. Lembra que eu falei lá da tríade, né? Que no caso, a tríade leva em consideração o hospedeiro, o agente e também leva em consideração o ambiente, né? Além de levar em consideração o vetor também. Mas esses três pontos a gente consegue até usar para interpretar isso. Né? Então, a região norte ali seria essa disparada, o nordeste em segundo lugar, depois a região centro-oeste, depois o sudeste e, por fim, o sul é o que tem menos casos. Profilaxia. Então, a utilização de inseticidas seria um exemplo de profilaxia, mas talvez não seja tão viável em virtude desse risco biológico e tem mostrado que não reduz tanto a incidência da doença. O ideal seria mais as proteções individuais, como repelentes e mosquiteiro,
construir casas, por exemplo, longe da região de matas, porque os mosquitos, os flebotomíneos, eles não têm uma capacidade de voo muito grande, e uma das soluções, a solução ideal seria a produção de uma vacina, né? Mas a vacina, até que o livro traz discorrendo, ela não tem uma eficácia muito alta, né? Ela tem 50% de eficácia, né? Mas seria melhor do que nada, né? Então, isso seria o ideal, mas ainda não é algo que foi feito. Diagnóstico. Pode ser um diagnóstico clínico baseado nas lesões, né? Então, você pegar ali a lesão, fazer uma análise relacionado com a pesquisa, por exemplo, do parasita nessa lesão. Isso pode ser também feito aí, ó, a pesquisa do parasito pode ser baseada nessas lesões, pode ser feito um esfregaço, a biópsia da lesão, pode fazer pesquisa de DNA do parasito e PCR, né, essas já são mais caras de se fazer. Então, isso seria uma forma de diagnosticar essa doença, né? Mas só o diagnóstico clínico também ele já é bem, bem fácil de ser utilizado, né? Que seria esse primeiro, né? O clínico baseado na característica da lesão é você ir lá no médico e ele vê aquela lesão, ele sabendo, por exemplo, que você foi numa região de risco, ele já imagina, né? Ele já pode chegar a uma certa conclusão do que pode ser aquela ferida, aquela ulceração. O tratamento, né? Existem remédios que podem ser utilizados, né? Esse antimonial pentavalente seria um exemplo dos que é utilizado para tratamento, né? Esse tratamento aí tem duração de 10 dias, faz um intervalo de 10 dias e toma novamente. E recomenda-se continuar esse tratamento até completar essa cicatrização da úlcera. Então, isso seria uma das formas de tratamento para quem, né, já foi contaminado, né? Lembra da nossa prevenção secundária, né, que seria para evitar possíveis problemas posteriores. Então, isso eu tratei com vocês muito focado nessa parte da leishmaniose cutâneo-mucosa, né? Mas também, como eu disse, tem a leishmaniose visceral, né? Que já vai ser um caso bem mais grave, vai afetar órgãos ali importantes, né? Mas eu achei que o interessante, né? Como essa aula tinha uma parte mais introdutória de focar em uma certa classificação, seria importante focar um pouco mais nessas outras partes. Mas também essa leishmaniose visceral vai estar relacionada com o indivíduo desse gênero Leishmania, que vai ter basicamente essas mesmas características aí, esse mesmo ciclo biológico, só com algumas variações. Então esse seria o nosso a primeira aula focada nesse parasita. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá e bons estudos.